Olá, pequenos, tudo bem? Vamos dar início à nossa semana de videoaulas. A nossa primeira aula dessa semana é História e nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia do Índio, tá? Todo dia é Dia do Índio. Os índios fazem parte de nossa história e têm muito a nos ensinar. Justamente por serem importantes, foi reservada uma data no calendário anual para comemorar o Dia do Índio, que é 19 de abril. Como vivem os índios? Os índios, eles vivem de forma muito organizada e harmônica. Cada tribo tem o cacique, que é o chefe, é o que manda naquela comunidade. E um pajé, que é uma espécie de médico para eles. Os pajés, ele conhece tudo sobre os males do corpo e do espírito, e também quais plantas e ervas que podem ser utilizadas em cada caso. A aldeia onde vivem é chamada de taba e nela existem dois tipos de casa: as simples, onde vivem apenas uma família e são chamadas de ocas, que é a primeira imagem, e as casas coletivas, que são chamadas de malocas, que é a casa embaixo, essa casa bem maior, onde cabem várias famílias. As casas são construídas com uma mistura de barro e sua estrutura é sustentada por pedaços de madeira. Para fazer os telhados, os índios utilizam palha trançada ou grandes folhas de árvores. Então, para construir a oca ou a maloca, o índio ele retira todo o material necessário da natureza. O que os índios comem? A base da alimentação indígena é reforçada pela mandioca, macaxeira ou aipim. Esse vegetal, a mandioca, macaxeira ou aipim, é o mesmo vegetal, só que em cada região do país ele recebe um nome. Tudo bem? Primeiro ano, é uma curiosidade. Também se alimentam de milho, carne de caças e peixes, raízes, frutas silvestres, palmito, castanhas, cocos e folhas verdes. O índio também se alimenta de muitas frutas que ele retira da natureza, como caju, banana e várias outras frutas. Na aldeia, o preparo dos alimentos é responsabilidade das mulheres, as mulheres que cozinham na aldeia. Os homens, eles saem para caçar e pescar. O homem ele é responsável de trazer o alimento para a sua casa. Onde estão os índios brasileiros? Onde estão vivendo a maior parte dos índios brasileiros? Eles estão morando na Amazônia. Observe essa imagem. Essa imagem é lá da Amazônia, de uma aldeia onde vivem vários índios. Vamos falar um pouquinho sobre as armas que os índios utilizam. Os índios, eles sempre foram valentes. Eles utilizam vários tipos de armas, confeccionadas pelos homens da tribo, e que não têm apenas a finalidade de guerrear, mas também são utilizadas para a caça. As armas indígenas são bem diferentes das que conhecemos, pois não utilizam metais, e sim materiais disponíveis na natureza, como a madeira, ossos e principalmente pedras. Vamos conhecer algumas armas indígenas? Vamos lá. Arco e flecha é a principal arma dos índios. Todo índio tem um arco e flecha. Devido à sua cultura, as atividades de caça são constantes entre os homens que desde a infância treinam com arcos e adquirem grande habilidade em seu manejo. Os arcos são de madeiras e o alcance da flecha pode atingir 30 metros. A flecha vai bem longe. Borduna. Essa é uma arma importante para a guerra. Ela só é utilizada nessa ocasião. Lança. A lança é uma arma menos utilizada e tem a função específica na caça e na peça. Existem lanças de uso a pé ou a cavalo. Como é a língua indígena? Como os índios se comunicam? Como os índios falam? Você acha que os índios falam outra língua? Não é bem assim. Os povos que habitavam o litoral do Brasil usavam principalmente a língua tupi
e muitas palavras da língua portuguesa têm origem no Tupi-Guarani. Quer conhecer algumas? Veja só: arara, capim, catapora, cipó, cuia, cumbuca, cupim, jabuti, jacaré, jiboia, jururu, mandioca, mingau, minhoca, paçoca, peteca, pindaíba, pipoca, preá, sarará, tamanduá, tapera, taquara, toca, traíra, xará. Brincadeiras indígenas. Como os índios se divertem? Com arco e flecha. As crianças, elas aprendem a manusear o arco e flecha desde pequenos. Eles colocam um alvo na parede e tentam acertar a flecha na direção correta. Essa é uma brincadeira das crianças. Cabo de guerra, brincadeira comum entre crianças, né? É uma competição indígena muito simples. Deve-se ter apenas uma corda reforçada e um punhado de crianças ou adultos que forem participar da brincadeira. Os participantes devem ser divididos em 2 grupos, com o mesmo número de integrantes. Se um grupo tem 5, o outro grupo também tem que ter 5 pessoas. Um grupo vai puxar a corda para um lado e o outro grupo vai puxar a corda para o lado oposto. Vence o grupo que puxar mais forte e com isso a corda vem para o lado do grupo campeão. A peteca, nós brincamos de peteca no colégio. Essa é uma brincadeira famosa e tem origem indígena. Os participantes eles ficam em círculos para jogar em grupo ou de frente um para o outro se for jogar apenas 2 jogadores, uma dupla. A peteca deve ser lançada de um participante para o outro, batendo no fundo com a palma da mão, como um jogo de lançar bolas. Aquele que deixar a peteca cair é eliminado da brincadeira. Lendas indígenas, mitos e lendas da cultura indígena. Eu citei algumas lendas e mitos aqui para vocês. A lenda da Iara, que é a rainha das águas, lenda da mandioca, da Vitória Régia, a lenda do Guaraná, a lenda do Curupira e do Saci Pererê, entre várias outras lendas, tá? Saiba mais! Vocês vão conhecer nesse vídeo que eu deixei aqui para vocês, esse link, sobre um pouquinho mais sobre as lendas indígenas. Então, vocês vão acessar e vão assistir do começo ao fim, combinado? A atividade na apostila está na página 307, tá? É a parte que é reservada para datas comemorativas e vocês vão realizar a atividade que tem lá para vocês. Tem um texto e uma atividade. Tarefa, uma pesquisa, tá? Mas é para ser feita no caderno. Vocês vão pesquisar sobre o cocar. Por que os índios usam cocar? Como ele é feito? Vocês vão pesquisar e escrever no caderno. Vocês vão falar um pouquinho sobre as pinturas indígenas, tá? Por que os índios se pintam, né? Pintam todo o corpo. O que eles utilizam para estar pintando o corpo? Vai escrever um textinho bem pequeno no caderno. Depois, vocês irão desenhar um cocar bem bonito, grande, colorido no caderno. Combinado, primeiro ano? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.